Fala galera, vou gravar aqui as 25 questões, tá, propostas no trabalho de vocês sobre os assuntos de logaritmo, exponencial, geometria plana e aquela parte de trigonometria, tá bem? Então, se vocês tiverem alguma dúvida em alguma questão, é só seguir acompanhando aí na sequência do vídeo, tá? E se curtirem, gostarem, dá o like aí, tá bem? Primeira questãozinha aí, já está na tela, questãozinha de logaritmo. Percebam que ele começa fornecendo o resultado de dois logaritmos. Logaritmo de 2 na base 10 é x, logaritmo de 3 na base 10 é y. Então, não são valores numéricos, eles estão em função de x e y, e ele pergunta qual é o logaritmo de 288 na mesma base 10. Percebam que as alternativas estão em função de x e y, tá? Então, não é objetivo descobrir x e y e nem daria também. Então, a estratégia aqui é nós reescrevermos o 288, tá? De que maneira? Fatorando ele, tá? Nós vamos pegar o 288 e vamos decompor, tá? Então, vou pegar aqui 288 e vai fazer aquela velha e antiga fatoração por números primos, tá? Vamos dividir aqui por 2, vai dar 144, divide por 2, tá? Vai dar 72, divide mais uma vez por 2, 36, por 2 mais uma vez, 18, por 2, 9, por 3, 3 e por 3, 1. Então, o que a gente pode dizer aí, né, do 288, tá? Ele pode ser escrito como potências, né, de base 3, 3 ao quadrado, e aqui potência de base 2, né, 2 na quinta. Ou seja, é o produto dessas potências, tá, galera? É 2 na quinta vezes 3 ao quadrado. Então, voltando para a questão, logaritmo de 288 na base 10 é equivalente a escrever o logaritmo de 2 na 5 vezes 3 ao quadrado. Bom, para que a gente fatorou? Porque quando a gente reescreveu o 288, percebam que o 288 ficou reescrito como um produto. E nós vimos, né, nas nossas aulas, né, que existe a propriedade do logaritmo do produto. Tá? Toda vez que nós tivermos um produto aqui no logaritmando, este logaritmo ele é equivalente a escrever uma soma de logaritmos, né? É o logaritmo do primeiro fator mais o logaritmo do segundo fator. Então, essa igualdade aqui pode ser reescrita da seguinte maneira: log de 2 na quinta mais o log de 3 na 2. Bom, ainda não vou poder substituir o log de 2, né, que ele chama de x, porque eu não tenho log de 2 na base 10, eu tenho log de 2 na quinta. Quem está elevado a 5 aqui é o 2, e não o logaritmo de 2 na base 10. Mas aí percebam novamente que o logaritmando, né, temos uma potência. E existe uma propriedade para isso, né? A gente pode pegar esse expoente, ó, e derrubar, né, ele aqui para frente, jogar ele lá para frente multiplicando o logaritmo de 2. Então, podemos reescrever esta soma como 5 vezes o log de 2 mais duas vezes, né, de novo o logaritmo da potência, né? Esse 2 vem aqui para frente, ó, duas vezes o log de 3. Agora sim, nós temos aqui somente o log de 2 na base 10, que segundo o texto ali, ó, vale x, e o log de 3 na base 10, que vale y. Então, podemos reescrever isso como 5x mais 2y. E 5x mais 2y, percebam que está na alternativa B. Fechou, galerinha? Bom, próxima questãozinha aí, tá? Já coloquei aqui na tela a questão 2 e a questão 3, tá? A questão 2, tanto a 2 quanto a 3, elas são equações exponenciais, porque a variável está no expoente. Esta daqui é uma equação exponencial do primeiro caso, simples, porque eu tenho uma potência de cada lado. Então, a estratégia aqui é igualar as bases, achar uma maneira de igualar as bases, e aí quando eu conseguir fazer isso, eu elimino as bases e trabalho com a igualdade dos expoentes. E essa daqui, como eu tenho uma soma, né, de duas potências de um mesmo lado,
não tem como eu usar esse primeiro caso, né? Ela é do segundo tipo, né? A gente precisa transformar essas potências que tem a variável x em potências semelhantes, para que aí a gente faça aquela troca de variável que nós estudamos em sala de aula, tá bem? Vamos lá. Questão número 2, tá? 8 elevado a x ao cubo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou decompor esse 8. Ó. O 8 é 2 ao cubo, elevado a x menos 3, né? Eu falei x ao cubo, é x menos 3, tá? Igual. 1 sobre 64 avos, né? Bom, aqui como tem uma fração, é interessante a gente inverter essa base. Só que não esquece, né? Essa fração está elevada a 1. Então, ao inverter essa base, a gente troca o sinal do expoente. Então, isso aqui é 64 na menos 1. E aqui nós temos, né, uma propriedadezinha de potência, né? Potência de uma potência. A gente conserva a base, né, e multiplica os expoentes. Esse 3 aqui, ó, ele tem que multiplicar, ó, por cada termo aqui em cima, tá bem? Então, vai ficar 2 elevado a 3x menos 9. Meu objetivo é igualar as bases. O 64 não está em base 2, porém, eu posso fatorar em base 2, né? Se pegar o 64 e decompor ele, né? Fazer que nem nós fizemos ali com o 288, agora há pouco, ó, na questão anterior, ó. Faz a decomposição bonitinha do 64, vocês vão encontrar 2 na 6, ó. Dá por 2, dá 32, dá por 2, dá 16, dá por 2, dá 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Então, o 64, ele é equivalente, ó, a escrever 2 na sexta potência. Então, vai ficar 2 na 6 elevado a menos 1. E aí, de novo, eu vou usar a propriedade, né, potência de potência, né? A gente conserva a base e multiplica os expoentes, 2 a menos 6. Como agora as bases são iguais, eu tenho uma potência de cada lado, ó, eliminamos as bases e igualamos os expoentes. 3x menos 9 tem que ser igual a menos 6. 3x tem que ser igual a menos 6 mais 9. Então, 3x tem que ser igual a 3, né? Diferente, diminui com certo sinal do maior. E x, né, vai passar o 3 dividindo, e 3 dividido por 3 é 1. Então, a resposta desta questão aí é a alternativa B, tá? A questão 3, nós vamos ter, né, que mexer aqui nesse 3 na x mais 1. Vou ampliar aqui até um pouquinho a questão, ó. Vamos ter que mexer aqui nesse 3 elevado a x mais 1 e esse 3 elevado a x mais 2, porque as potências que tem a variável x, elas não são iguais, eu preciso deixá-las iguais, semelhantes. E aí, como fazer isso? Percebam que aqui no expoente, tá, eu tenho uma soma. Então, vamos dar uma lembradinha numa propriedade que nós estudamos, ó. Quando a gente tem uma multiplicação de potências de mesma base, a propriedade me permite conservar a base e elevar a soma dos expoentes. Então, esse 3 elevado a x mais 1 é nada mais, nada menos que a volta desta propriedade. Se eu tenho uma potência elevada à soma, é porque antes eu tinha uma multiplicação de duas potências, e em cada uma delas está elevada a cada uma das parcelas dessa soma. Então, 3 elevado a x mais 1 vai ser 3 na x vezes, né, 3 na 1. Deixa eu só arrumar aqui, ó. 3 na 1. E pelo mesmo raciocínio, o 3, né, estou fazendo separado, tá? Ó. O 3 elevado a x mais 2, como é uma soma, a volta da propriedade vai ser 3 na x vezes 3 na 2. Tá? Então, eu tenho 3 na x vezes 3, que é 3 na 1, mais 3 na x vezes 9, né, que é 3 ao quadrado, igual a 108. Ó, reescrevi a equação. Percebam que agora a potência que tem a variável, elas são exatamente iguais. Ah, mas tem um número que está na frente multiplicando, ele é diferente, né? Um é 3, outro é 9. Tá, mas aí não é o problema. O nosso objetivo é deixar as potências que têm a variável em potências iguais, semelhantes. Uma vez que isso acontece, a gente pega essa potência, que é o 3 na x, e chama de uma outra variável. Vou chamar de um y. Vou fazer uma troca de variável. Então, eu tenho y vezes 3 mais y vezes 9 igual a 108.
Bom, 3y, né, mais 9y, né, igual a 108. 12y igual a 108. E aí eu vou conseguir descobrir o valor do y, que é só dividir 108 por 12. E 108 dividido por 12 vai dar 9. Bom, agora que eu calculei o y, né, não está resolvida a nossa equação, né, porque a nossa equação está na variável x. A gente vai voltar lá na nossa troca de variável, tá? A gente vai voltar aqui, ó. Quem é que eu chamei de y, né? 3 na x. Então, 3 na x igual ao meu y, que eu acabei de descobrir ele vale 9. E aí a gente cai numa equação exponencial simples, né? Do primeiro caso, é só fatorar o 9 em base 3, que é 3 ao quadrado. As bases são iguais, elimino as bases, e aí eu chego à conclusão que o x vale 2. Então, a resposta dessa equação, ó, letra E. Fechou, galerinha? Próxima questãozinha, número 4. Aí na tela, temos um textinho, não temos imagem nenhuma, então é interessante vocês, né, desenharem. Uma tirolesa será feita em uma montanha que possui 100 metros de altura. Bom, então imagina, né, a nossa montanha está aqui, ó, a altura dela, 100 metros de altura. E aqui eu vou desenhar o solo, tá? E a tirolesa, né, ela sai daqui e vai até o topo da montanha, tá? Aqui inclinada a tirolesa. Eu já sei que a montanha tem 100 metros de altura. Como é a altura, né, é na perpendicular, ó, vai garantir um ângulo de 90 graus com o solo. Ela está amarrada de tal modo que ela forma, né, com o chão um ângulo de 30 graus. Ó. Com o solo, está formando um ângulo de 30. Qual deve ser o tamanho do cabo da tirolesa? Então a pergunta está aqui, ó. Tirolesa, cabo da tirolesa. Que nesse caso aqui está fazendo o papel de quem? Da hipotenusa. Então eu quero saber a hipotenusa e eu sei esse cateto aqui, ó. Aqui em relação a 30 graus, ele é cateto oposto. Diante do que nós estudamos em sala de aula, né? Cateto oposto e hipotenusa, quem é que vai nos dar essa resposta, né? É o seno. Seno do ângulo de 30, definição do seno é a razão, divisão entre o cateto oposto, que é 100, dividida pela minha hipotenusa, que eu chamei de x. Consultando a tabelinha, né, seno de 30, lá na nossa tabela, ele é 1/2. Seno de 30 é igual a 100 sobre x. Multiplicando cruzado, facilmente chegamos à conclusão que x é 200 metros. Então, a resposta certa, alternativa C. Beleza? Próxima questão, número 5. Qual é a medida do apótema de um hexágono inscrito numa circunferência? Bom, então, inicialmente, né, deixa eu pegar aqui, ó, uma circunferência e um hexágono, né? O hexágono está dentro da circunferência. Então, vamos puxar aqui uma circunferência, né? É interessante sempre imaginar o desenho, vai facilitar muito para vocês. E vocês vão buscar enxergar, né, aquele triângulo retângulo lá que eu sempre destacava para vocês em sala de aula. Vocês não precisam decorar nenhuma fórmula, tá? É enxergar triângulos retângulos, tá? E aí o resto é a trigonometria que vai te auxiliar, tá? Então, eu vou deixar ele mais ou menos aqui, ó. Aí, ó. Ele quer a medida do apótema, então, inicialmente traçamos o apótema, né? O apótema é aquele segmento que sai do centro do polígono e é perpendicular a qualquer um dos lados. Ó, pergunta, qual é a medida do apótema? Que eu vou chamar de x, pode chamar de m, como eu fiz lá na sala de aula, né? E ele está inscrito numa circunferência em que o diâmetro da circunferência é 18 centímetros. Bom, lembra que diâmetro de um círculo, de uma circunferência, é o dobro do raio. Se o diâmetro é 18, é porque o raio vale a metade disso. Então, o raio, na verdade, aqui é 9. E lá no teu desenho, é interessante eu desenhar o raio aonde, né? Raio é o segmento que sai do centro do círculo e vai a qualquer extremidade do círculo. É interessante tu desenhares o raio aqui no ponto de tangência, né? Ou de contato, na verdade, do vértice do teu polígono com a circunferência. Esta medida aqui é 9, tá? Já temos o nosso triângulo retângulo.
Para fechar, tu tens que lembrar que ângulo é este daqui, ó. Como a gente está falando de um hexágono regular, né? O hexágono ele é dividido em 6 triângulos equiláteros, né? Se eu puxar aqui mais uma linha para cá, eu vou fechar um triângulo equilátero. Lembra disso? Então, aquele ângulo que está ali, ó, ele é um ângulo de 60 graus, porque ele é o ângulo do triângulo equilátero. Todo triângulo equilátero tem 3 ângulos internos iguais a 60 graus. Então, eu vou só desfazer aquela linha lá para a gente focar no nosso triângulo, retângulo. Este é um ângulo de 60 graus. Então, se nós pararmos para pensar, o apótema em relação a 60, ele é cateto oposto. Ó, eu quero o cateto oposto e eu tenho 9, que é a hipotenusa. E aí, de novo, cateto oposto e hipotenusa, quem é que vai me dar essa resposta? É o seno do ângulo, tá? Então, se eu aplicar o seno de 60 graus, a definição do seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Consultando a tabela, seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a x sobre 9. Então, para isolar o x, é só passar o 9 para o outro lado, né? Está dividindo, vai passar multiplicando, ó. X é igual a 9 raiz de 3 sobre 2, que nós temos na alternativa D. Perfeito? Próxima questãozinha, número 6. Tá aí. Do triângulo retângulo, temos que o AB vale 3, então já vamos colocar aqui, ó, o AB vale 3 e o AC vale 5. Eu tenho um cateto, eu tenho uma hipotenusa. Julgue as assertivas abaixo e assinale com a alternativa correta. Tá? E está dizendo, ó, tangente de beta é 4/3. Bom, primeiro, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Beta está do nosso lado direito, né? O cateto oposto a beta é 30 e o cateto adjacente eu não tenho. Então, o primeiro passo é vocês encontrarem este cateto aqui. Mas lembra, é um triângulo retângulo, né? E se tu lembrares aquela sequência pitagórica, 3, 4 e 5, não, então se eu tenho 3 e 5, o outro lado só pode ser 4. Então, o x é 4. Se tu não lembrou disso, lembra o teorema de Pitágoras, ó. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, tu acha x desenvolvendo aí essa equaçãozinha do segundo grau, que é bastante simples, eu não vou fazer aqui, tá? Bom, uma vez que nós temos agora todas as informações, a gente vai ter que julgar as alternativas. Então, vamos lá. A afirmativa 1, né? Assertiva 1. Ele está dizendo que a tangente de beta é 4/3. Bom, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vamos lá. Tangente de beta. Cateto oposto a beta é 3. Cateto adjacente a beta é 4. Ele está dizendo que a tangente de beta é 4/3. Não, é 3/4. Então, eu já sei que esta afirmativa 1, ela é falsa. E aí vamos jogar um pouquinho com as alternativas. Ó. Ele quer saber quem são as verdadeiras. A 1 não pode constar. Por quê? Porque a gente já sabe que a 1 é falsa. Então, onde tiver 1, ó, eu já elimino. Ó. Não pode ser A, não pode ser a D. Tá? Bom, vamos lá. Afirmativa 2. Tá? A afirmativa 2 está dizendo o seguinte. A tangente de beta é igual a 1 sobre a tangente de alfa. Bom, a tangente beta a gente já sabe que deu 3/4. Vamos calcular, separadinho, quem é a tangente de alfa. A tangente de alfa, cateto oposto a alfa, que é o 4, dividido pelo cateto adjacente a alfa, que é o 3. Então, ele está dizendo que a tangente de beta é igual a 1 sobre a tangente de alfa. Será verdadeiro isso? Ou seja, a tangente de beta é o inverso da tangente de alfa, né? Porque é 1 sobre, e aí já dá para saber que é verdadeiro, porque 3/4 é o inverso de 4/3. Se não, tu substitui aqui, ó, nessa igualdade. Tangente de beta, a gente encontrou 3/4. Isso é igual a 1 sobre a tangente de alfa. Encontrei 4/3. Então, 3/4 tem que ser igual a divisão de frações, né? Tu mantém a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. 1 vezes 3/4. E 1 vezes 3/4 é 3/4. Então, 3/4 é igual a 3/4. Ou seja, essa afirmativa, ela é verdadeira. A 2 tem que constar nas nossas alternativas. Então, ó, a C não pode ser, porque não tem 2 ali nas alternativas, ó. E a 2 ela é verdadeira. Então, nós ficamos entre duas. Ou é a B,
ou é E, o que vai definir é a afirmativa 3, tá? Então, vamos lá. Afirmativa 3. Ou a 4, né? Vocês escolham aí, né? Eu estou jogando com as alternativas, né? A afirmativa 3 está dizendo que a tangente de beta é 3/4. A gente já calculou a tangente de beta. Tangente de beta é 3/4, né? Ou seja, tangente de beta, não precisa calcular, ela é sim 3/4, ela é verdadeira, tá? Então já sabemos aí que a resposta certa é a letra B. Se tu quiseres, podes fazer análise da alternativa 4 pelo mesmo raciocínio da alternativa 3. Já está os cálculos ali, né? E está dizendo que agora a tangente de alfa é o inverso da tangente de beta com sinal trocado. Não, não é. É fácil de ver que não, tá? Bom, questão número... Peraí que eu passei demais, né? 7. Nessa questão 7, a gente já tem imagem, já ajudou bastante, ó. André estava esperando a condução escolar quando percebeu que, pela posição do Sol, um poste projetava uma sombra de X metros, conforme a figura. Pesquisando na internet, ele descobriu que aquele tipo de poste tinha 10 metros de altura. Então, ele deu a altura do poste, ele está querendo a sombra, cateto oposto, cateto adjacente, eu só posso usar tangente. E olha o que eu coloco aqui entre parênteses, dados que a tangente de alfa, não sei quem é o alfa, mas eu sei que a tangente dele é 0,7. Então, não tem outra opção a não ser aplicar a tangente do ângulo aí, ó. Tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. E a tangente de alfa é 0,7. Então, 0,7 igual a 10 sobre x. Então, trocando x com 0,7 de lugar, ó, 10 dividido por 0,7. Divisão com vírgula, ou tu arma a conta, ou tu transforma em fração, né? 0,7 é 7 sobre 10. Ou seja, divisão de frações, tu mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, teria que fazer aí 100 divididos por 7. É uma pergunta, ó, aproximadamente. 100 dividido por 7, vamos pegar aqui o 10, vai dar 1, vai sobrar 3, vai baixar o 0. 30 dividido por 7 vai dar 4. 4 vezes 7, 28, sobra 2. Acrescenta um 0 e põe uma vírgula. 2 vezes 7, 14, né? Seria quase 3, que 3 vezes 7 é 21, é 14,2 e alguma coisa, né? Então, isso é mais próximo de 14. Tá? Então, a resposta certa aí, alternativa D. Ok, galera? Questão 8. Na figura abaixo, determine o valor de H, ou seja, a altura do helicóptero em relação ao solo, sabendo que x é igual a 60, tá? E alfa é igual a 60 graus. Então, pensando nessas informações, o 60 é cateto oposto, ele quer o H, cateto adjacente. Devo usar tangente. Então, tangente de alfa, que seria 60 graus, é igual a cateto oposto a alfa, que é o meu x, que é 60 metros, dividido pela minha altura h. Tabelinha, né? Tangente de 60, raiz de 3, igual a 60 sobre raiz de 3. Isolando o h, né? Vamos trocar o h e raiz de 3 de lugar, né? H está dividindo, passa multiplicando, aí a raiz de 3 vai ficar multiplicando o h, vai passar dividindo. Já faz ao mesmo tempo. E aí ficamos com uma fração com raiz, né, não exata em denominador. A resposta não tem nada com fração. Por quê? Porque a gente tem que racionalizar, eliminar essa raiz quadrada de 3 aqui do denominador. Então, multiplicamos em cima e embaixo pelo próprio denominador, 60 raiz de 3 dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3, que é raiz de 9, que é 3. Só que 60 sobre 3 dá para simplificar por 3, vai dar 1 e vai dar 20. Então, a resposta para o H aí é 20 raiz de 3 metros. Então, a resposta certa, novamente, letra D. Questão 9 e 10 também deixei na mesma tela, né? São duas questões um pouco rápidas de resolver. Queremos o raio da circunferência circunscrita a um quadrado. Então, de novo, vamos pegar um desenho, né? Circunferência e um quadrado. A circunferência circunscrita a um quadrado, ou seja, ela está por fora, o quadrado está lá dentro, tá?
colocar aqui um quadrado inscrito a essa circunferência. Aí, ó, mais ou menos, né? Dá para ter uma boa ideia. Vamos de novo, né, formar aquele triângulo retângulo lá dentro. Ó, a gente traça sempre o apótema, que é perpendicular à base, tá? E o raio da circunferência, tá? Para formar o nosso triângulo retângulo lá dentro. Ó. Tá? Vou puxar melhor aqui, ó, que é o raio da nossa circunferência. E essa partezinha aqui de baixo, né, para fechar o nosso triângulo retângulo, isso aqui é sempre metade do lado. E ele já está te dizendo, ó, que o lado do quadrado é 6. Então, essa partezinha aqui é metade de 6, é 3. E como é um quadrado, este ângulo aqui, ó, ele é um ângulo de 45 graus. Lembra disso, tá? Ele quer o raio da circunferência, então ele quer essa medida aqui, ó, em azul. Então, nós temos o 3, em relação a 45 graus, ele é cateto adjacente, e o R é hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa, eu devo usar cosseno. Cosseno de 45 é a razão entre o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de 45, ó, raiz de 2 sobre 2, igual a 3 sobre R. Vai multiplicar cruzado, ó, R raiz de 2 igual a 6. Então, o R vai valer 6 dividido por raiz de 2. Vamos ter que racionalizar de novo. Multiplicamos aí em cima e embaixo por raiz de 2 e aí chegamos no valor do raio. O raio vai ser igual a 6 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. E aí simplificamos o 6 e o 2. Vai dar 1 e vai dar 3. Então, é 3 raiz de 2. 3 raiz de 2 nós temos na alternativa B. Na questão 10, nós queremos o apótema de um triângulo equilátero inscrito na circunferência. Então, triângulo dentro da circunferência. Vamos desenhar a circunferência e vamos colocar aqui o triângulo equilátero aqui dentro. Está inscrito. Ó, quase ali, né? Vamos de novo formar aquele mesmo triângulo retângulo, aqui o apótema, eu estou usando sempre as mesmas cores aí para vocês se guiarem, ó. Em vermelho é o apótema, em azul é o raio, tá? Ele quer o apótema, então ele quer essa linha vermelha aí, que é x, tá? Que ele vai sempre ser perpendicular ao lado. E nós temos, de novo, ó, uma circunferência de diâmetro 12. Se o diâmetro é 12, o raio é metade, tá? O raio é 6, tá? Então, aqui é 6. E aí, lembra que agora é um triângulo equilátero, né? Este ângulo aqui, ó, é a metade do ângulo interno do triângulo equilátero, né? Metade de 60, ou seja, um ângulo de 30. Então, o x é cateto oposto, 6 é hipotenusa. Então, eu devo usar seno. Seno de 30, cateto oposto, x sobre uma hipotenusa, 6. Só que seno de 30, tabelinha 1 meio. 1 meio igual a x sobre 6, multiplica cruzado, 2x igual a 6, então o x é 3. Tá? Então, a resposta certa, letra A. Próxima questão, número 11. Isso aí. Uma questão, né, uma situação problema aqui, né, contextualizado, tá? Envolvendo aí logaritmo. Ah, mas muito tranquila essa questão, né? Sempre aquilo que eu falo para vocês, né? Se tem um contexto, ele tem uma lei matemática, vocês não têm que adivinhar nada. Vai nesse texto e identifica o que é esse H de T e o que é esse T. Olha só. Determinada espécie de eucalipto apresenta uma relação que interliga seu tamanho, altura, com o tempo de plantio. Então, já dá para imaginar o que é o H de T e o que é o T. Dada por essa expressão. Mas, mesmo assim, ele vai lá e te afirma, ó, H de T é a altura em metros. E o T, ó, é o tempo em anos. Nesse caso, ó, qual é o tempo? Então, olha a pergunta. Qual é o tempo? Então, eu estou buscando o quê? O T. Quem é o tempo
em anos para que essa árvore atinja uma altura de 28 metros. Ou seja, 28 metros é a altura. E quem é a altura? É h de t. Ele está te dizendo, ó, h de t é 28. Quem é o t para que isso aconteça? É só vir aqui nessa equação, ó, vem aqui, tá? E substitui, ó, h de t, 28. H, 28. Igual a 26 mais log de base 3, né? 1,5t. Bom, como é que nós vamos resolver essa equação logarítmica, né? Porque é uma equação, né? Passo 26 para o outro lado diminuindo, 28 menos 26, 2. 2 igual a log de 1,5t na base 3. E aí, definição, a base, que é o 3, elevado ao logaritmo, que é o resultado, 2. Isso tem que ser igual ao logaritmando, que é 1,5t. 3 ao quadrado, 9. 1,5, ó, 15 décimos. 15 décimos vezes t. Ah, passei para a fração. Aí o 10 vai passar multiplicando o 9. 10 vezes 9. E o 15 vai passar dividindo. E aí tu tens os valores de t. Vamos dar uma simplificada? O 10 e o 15 dá para dividir por 5. Vai dar 2 e vai dar 3. E esse 3 e o 9 dá para dividir por 3. Vai dar 1 e vai dar 3. Sobrou 3 vezes 2. Logo, T, 3 vezes 2, 6, 6 anos. Então, a resposta certa, letra E. Uma questão bem tranquila, só substituir os dados e se dá de conta que vai cair numa equação logarítmica, né? Caso uma definição aí resolve o probleminha. Número 12, galera. Considere os números A e B, né? Números reais positivos. Se o log de A é 2, log de B é 3, qual é o valor de log de A vezes B ao quadrado? Então, ele quer log de A vezes B na 2. Então, uma questão clássica aí, né, de propriedade. Ó. Apareceu o produto, ó, abre isso numa soma. Isso é o log do primeiro fator, né, log de A, mais o log do segundo fator, que é o log de B ao quadrado. Vou continuar embaixo. O log de A, a gente já tem, vale 2. O log de B ao quadrado não tem, mas como é B ao quadrado, é uma potência, né, derruba o expoente para frente, ó, é 2 vezes o log de B. E o log de B eu tenho. Então, vai ficar 2 mais 2 vezes o log de B do texto, ó, é 3. 2 vezes 3, 6, né? 2 mais 6, 8. Então, log de A vezes B ao quadrado, ó, 8. Alternativa certa, letra E. Barbadinha essa questão aí. Número 13, outra situaçãozinha, outra situação contextualizada, né? Uma situação problema. Temos uma equação que de novo envolve log, tá? O número de partidos políticos registrados pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em abril de 2017, no Brasil, estará representado na equação a seguir, por X. Então, o que é o X? Ó, número de partidos. Está explicando ali, ó, tá? Então, ó, número de partidos está representado por X. Esse número é, ou seja, quem é X? E para calcular X é só resolver, né, esse lado direito. Ó, 2 na 5, calcula essa potência aí, vai dar 32. Mais o logaritmo de 1000, 1000 é 10 na 4, não é? Não é 10 na 4? Desculpa, 10 na 3? É 1000, né? Li rápido ali, li como 10.000, tá? Falei uma coisa lendo outra. 1000 é 10 na 3. A base que não tem é base 10. Como eu escrevi um 1000 em potência, né? Propriedade da potência, né? Derruba o expoente lá para frente, ó. 3 vezes o log de 10, na base 10. Só que log de 10 na base 10, consequência da definição que a gente viu em aula, né? Não precisa fazer conta, isso aqui dá 1. Então, 3 vezes 1, isso aqui dá 3. Então, vai ficar 32 mais 3. Olha que barbadinha essa questão. X igual a 35. Muito fácil, tá? Letra D. Perfeito? Número 12, número 13, 14. Observe a equação, uma equação exponencial, né? Então, devemos igualar as bases. Então, já vamos aqui, ó. Potência de potência, multiplica os expoentes, conserva a base, né, e faz o chuveirinho, x ao quadrado, menos 12x. E o 25 ali, galera, vamos fatorar ele, né, 5 ao quadrado elevado a 32.
Então, vai ficar 5 elevado a x ao quadrado menos 12x. Potência de potência, né? A gente conserva essa base aqui e multiplica os expoentes de novo. 2 vezes 32, 64. Então, 5 na 64. Bases iguais, elimina as bases e igualamos os expoentes. Então, vou escrever aqui embaixo, ó. X ao quadrado menos 12x igual a 64. O que nós temos aí? Traz 64 para cá, uma equaçãozinha aí do segundo grau, tá? Bom, aí vocês têm a opção, né, de aplicar Bhaskara, óbvio, né, ou fazer também o que a gente já estudou aí há bastante tempo, né, as relações de Girard, né, soma e produto, né, pensar lá em produto de dois números tem que dar o C sobre A, que é menos 64, e a soma tem que dar 12, tá bem? Fiquem à vontade aí de vocês descobrirem, né, o que vocês querem fazer, tá? Eu vou fazer por soma e produto, tá? O produto das raízes tem que dar menos 64, que é o C sobre A, e a soma dessas raízes tem que dar 12. Tem que ser o B sobre A com sinal trocado, tá? Bom, as raízes devem ser o seguinte, ó. Para que o produto dê menos 64, e é uma diferença de 12, né? Porque uma das raízes tem que ser negativa, já que o produto é menos 64, deve ser 16 com 4, só que tem que ajustar o sinal. 4 vezes 16 é 64, a diferença aí é 12. Como o produto tem que dar menos 64, mas a soma tem que dar 12, 12 é um número positivo, então o 4 é um negativo. Se tu multiplicar isso, dá menos 64. Se tu somar, né, 12 mais menos 4, 16 mais menos 4 vai dar 12 positivo. Essas são as respostas para x. E são duas, né? Então a pergunta é essa, ó. Sobre as suas soluções, podemos afirmar que essa equação, ela possui uma única solução inteira? Não. Possui duas soluções inteiras? Sim. Tá? Não tem solução real. Eu poderia simplesmente analisar pelo delta isso, não precisava nem aplicar Bhaskara aí, caso vocês não queiram, né? Saber qual é a relação do delta, né? Porque pelo delta eu sei se vai ter raiz real ou se não vai ter, se elas são iguais ou se elas são diferentes. Então a resposta certa aí é a letra B. Duas soluções inteiras, tá? 15. No conjunto dos números reais, a equação exponencial, bom, essa aqui, né, pelo fato de ter uma soma de potências, né, do lado esquerdo, né, já vamos cair numa equação exponencial do segundo caso. A gente vai ter que desmembrar e deixar todas as potências semelhantes para novamente fazer aquela troca de variável que eu mostrei lá numa das questões no início do trabalho, tá? Então, primeiro eu vou deixar tudo em base 2, tá? 2 elevado a x mais 2 eu vou copiar, e esse 8 eu vou escrever em base 2, que é 2 ao cubo, tá? Elevado a x. E o 4 é 2 ao quadrado, elevado a x mais 1. Aí, como isso aqui é uma soma, eu vou desmembrar, né? Isso é 2 na x vezes 2 na 2. Mas, como isso aqui é um produto e o meu objetivo é deixar as potências que têm letra iguais, ó, já tem um 2 na x sozinho, então eu vou fazer aparecer um 2 na x. Pela propriedade, potência de potência, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Se eu multiplicar, vai ficar 3x, não vai me ajudar. Mas o fato de eu multiplicar os expoentes me permite, então, eu trocar os expoentes de lugar, porque isso não vai mudar na hora de aplicar a propriedade, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, 2 na 3 elevado a x é a mesma coisa que eu escrever 2 na x elevado a 3. Porque se eu aplicar a propriedade, eu vou multiplicar esses expoentes, vai continuar dando 3x. Aqui, vamos desmembrar aqui, ó, vamos aplicar essa propriedade da distributiva, né? Conserva e multiplica. Então, vai ficar 2 elevado a 2x mais 2. Bom, 2 na x vezes 4 mais 2 na x vezes elevado ao cubo. E aqui, como é uma soma, né? Isso é 2 na 2x vezes 2 na 2. Então, 2 na x vezes 4 mais 2 na x elevado ao cubo. E aqui, como é produto, né? 2 elevado a 2 vezes x, olha a volta dessa propriedade aqui, né? Se eu tenho um produto, é porque antes eu tinha uma potência de uma potência, só que agora com 2 e x, o que eu vou fazer? Vou colocar o x para frente e o 2 depois, colocando o 2 fora do parênteses, ó.
2 elevado a 2x é a mesma coisa que eu escrever 2 na x elevado a 2, vezes 2 na 2, 4. Agora, observem que tudo que tem potência com letra, ó, ficou exatamente igual, ó, 2 na x, 2 na x. O que nós vamos fazer? Chamar esse 2 na x de um y e faremos a troca de variável. Então, vai ficar 4 vezes o meu y mais y ao cubo igual a 4 vezes o meu y ao quadrado. Bom, trazendo esse y ao quadrado para o lado esquerdo e organizando em ordem decrescente de expoente, ó, y ao cubo menos 4y ao quadrado mais 4y igual a zero. Caímos numa equação bem diferente aqui, né? Que é uma equação do terceiro grau. Ah, e agora? O que fazer? Né? A gente não estudou a equação do terceiro grau, mas a gente estudou fatoração. O que é fatorar? É reescrever uma expressão que está mais complicada de uma forma mais simples. Tá? Percebam que o y ele é comum a todos os termos. Então, o que eu posso fazer? Colocar o y em evidência. Colocando o y em evidência, vai ficar y ao cubo dividido por y dá y ao quadrado, menos 4y ao quadrado dividido por y dá 4y, mais 4y dividido por y dá 4. Isso igual a zero. Qual é a vantagem de escrever isso? Né? Quando é que o produto, né, de dois fatores dá zero? Ou o primeiro fator é zero, que é aquela mesma estratégia que eu usei quando a gente foi resolver uma equação do segundo grau em que não tem C, por evidência, né? A gente quebra a equação de segundo grau em duas equações de primeiro e pega cada fator igual a zero. Como aquela é uma equação de terceiro grau, eu quebrei a equação de terceiro grau com uma equação de primeiro e uma de segundo. Eu vou pegar de primeiro igual a zero, que é o primeiro fator, e aí eu vou pegar a expressão do segundo grau igual a zero, que é o segundo fator. Tá? Ou seja, ou y igual a zero, e aí eu já tenho uma resposta, primeira resposta, ou tudo isso daqui igual a zero. Y ao quadrado menos 4y mais 4 igual a zero. E aí tu vai aplicar Bhaskara ou tu vai aplicar subproduto. De novo, eu vou fazer por subproduto para achar essas outras duas raízes. O produto delas tem que dar 4, eu tenho que pensar em dois números que o produto é 4, e a soma dá o B com sinal trocado. A soma também tem que dar 4. Ué, como isso é possível? Tem como? Claro que tem. Vou chamar de y duas linhas, porque seria a segunda resposta, e aqui o y três linhas, porque seria a minha terceira resposta, porque uma eu já achei que é zero, tá? O produto de dois números para dar 4 e a soma der 4, esses dois números têm que ser idênticos e têm que ser iguais a 2. 2 vezes 2 é 4 e 2 mais 2 é 4. Então, tá aqui as outras duas raízes que são iguais. Bom, só que esse é o valor de y, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar aqui, ó. 2 na x igual a y. Qual é a primeira resposta para y? 0. Tem como tu deixar o 2 em 0 ou fazer o 0 virar 2? Não tem como. Ou seja, impossível de responder isso daqui. Não existe x que torna essa igualdade verdadeira. Então, 0 não é solução. Né? O 0 não vai me permitir chegar numa solução. Então, eu vou para a segunda parte. 2 na x é igual a y. Qual é o outro valor para y que eu tenho? O 2. Que os dois são iguais, então tu não precisa testar os dois, tu vai testar um só, porque não vai mudar nada. Tá? Então, vou jogar no lugar do y por 2. E aí eu já tenho uma equação exponencial em que as bases são iguais. Ó, e o expoente do 2 que não tinha nada é 1. Então, a solução para x é 1. E é a única solução que tem. E aí a pergunta é essa. No conjunto dos números reais, essa equação possui nenhuma raiz? Uma raiz? Ela possui uma raiz. Tá? Questão 16. A soma das raízes dessa equação. De novo, eu tenho potência de potência. Ó, tu vai fazer a multiplicaçãozinha lá, ó, chuveirinho. 4 elevado a x vezes 2x, 2x ao quadrado, e x vezes menos 1, menos x. Isso é igual a 64. 64, ou tu fatora em base 2, ou tu fatora em base 4. Tu escolhe. Dá para deixar o 64 em base 4, que é 4 ao cubo. Tá? Eu vou escrever em base 4. Se não, fatoro 4 para a base 2, fatoro 64 para a base 2. Agora, como as bases já são iguais, ó, é só cortar.
E aí eu chego à conclusão que 2x² menos x tem que ser igual a 3. Traz o 3 para cá e nós temos uma equação do segundo grau novamente. Agora eu vou dar uma de malandro, né? No bom sentido. O que é dar uma de malandro? Qual é a pergunta do exercício mesmo? Ele quer, ó, a soma das raízes. Se tu lembra Girardi, que acabei de fazer 2 questões por Girardi, né? Eu consigo saber qual é o resultado da soma das raízes sem precisar calcular elas. Ou seja, tu não precisaria aplicar Bhaskara aqui se tu só te desse de conta que ele quer a soma das raízes. E a soma é menos b, que é menos 1, sobre 2a, que é 2. Então, isso aqui é 1/4. Desculpa, perdão, menos b sobre a. Perdão. Menos b sobre a. Menos, eita, e o a é 2. Ó, menos, vou escrever de novo a fórmula aqui, né, que eu só falei, né, menos b sobre a, para ninguém ficar confuso aí, ó. O b, tá aqui no coeficiente de x, menos 1, e esse menos é da fórmula, então é menos menos 1 sobre o a, que é 2, tá? Isso aqui vai dar 1 sobre 2. 1 sobre 2 é a letra C, tá bem? 17. Mais uma questão contextualizada. No estudo de uma população de bactérias, identificou-se o número N de bactérias. Já está te dizendo o que é o N, ó. N é o número de bactérias. T horas. Então, esse T, ó, são as horas após o início do estudo. Ele é dado por essa equação. Tá? Nessas condições, em quanto tempo a população de bactérias duplicou? Tá? Qual é o tempo que leva para o N dobrar? Ok? Bom, alguns me perguntaram, né? Disseram assim, tá, mas eu não sei quantas bactérias eu tinha no início. Como é que eu vou saber qual vai ser depois para dobrar, né? Se vai dobrar, eu preciso ter um valor inicial. Se eu souber qual é o valor inicial, o dobro é só fazer vezes 2. Bom, mas aí a questão é a seguinte, ó. Tu tem uma lei matemática que está falando, né, número de bactérias, né, que é 20 vezes 2 elevado a 1,5 vezes t, onde t é o tempo em hora, tá? Após o início do estudo, ou seja, quando eu iniciar o meu estudo, comecei a fazer a minha análise das bactérias agora, nesse exato momento. No meu início do meu estudo, no início, para tu saber quantas bactérias tu tinha no início, para tu saber o teu N, basta considerar o teu T 0. Comecei a estudar minhas bactérias agora. Eu tenho um grupo de bactérias, vou estudar elas agora. Meu tempo é 0, certo? Então, se eu substituir T por 0 nessa lei matemática, eu vou calcular o N de T, que seria o número inicial. N de 0, na verdade, né? Porque eu estou substituindo o T por 0. Então, N de 0 vai ficar 20 vezes 2 elevado a 1,5 vezes 0. Só que 1,5 vezes 0 é 0, certo ou não? Então, vai ficar N de 0, que seria o número inicial, igual a 20 vezes 2 na 0. E 2 na 0 é 1. Então, isso aqui vai dar 20 vezes 1. Ou seja, N de 0, o número inicial de bactérias, ó, é 20. Esse é o número inicial, quando eu comecei, número inicial, quando eu comecei meu estudo. Inicial, tá? Bom, qual é o tempo para que as bactérias dobrarem, né? Ou seja, para que o N de T vire o dobro do início. Então, dobro de 20, ou seja, a pergunta é, quem é o T para que o N de T é 40? Então, agora tu vai lá na lei, no lugar do N de T, ó, tu vai substituir por 40. Então, vou trazer para cá, ó. 40, porque dobrou, igual a 20 vezes 2 elevado a 1,5 vezes t. T é o que eu quero. Passo 20 dividindo, né? 40 dividido por 20 vai dar 2, igual a 2 elevado a 1,5t. E aí as bases já são iguais, não esquece que aqui tem 1, né? Quando eu cancelar essas bases, né?
eu vou ter essa igualdade, essa equaçãozinha exponencial. 1 igual a 1,5t. Bom, 1,5 é 15 sobre 10, certo? E aí eu vou isolar o t. Então vai ficar o 10, está dividindo, vai passar multiplicando, o 15 está multiplicando, vai passar dividindo. Então se eu isolar o t, né, deixar o t do lado direito, quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. E esse 10 quinzeavos eu posso dividir por 5, né? Vai dar 2 e vai dar 3. Então, minha resposta, ó, vou trazer para cá, quem é t? 2 terços. 2 terços o quê? Esse t representa, ó, horas. Então, 2 terços de hora. Ah, mas nas alternativas não tem nada com fração. Sim, porque as respostas estão em minutos. 1 hora não é 60 minutos? 2 terços de hora é só fazer 2 terços vezes 60, ó. 2 terços, se 1 hora é 60, ó, multiplica por 60. Ó, aí vai dar para simplificar, vai dar 20, vai dar 1. 2 vezes 20, 40. 40 o quê? Minutos. Então, esse t aí é igual a 40 minutos, que vai fechar na alternativa D. Tá bem? Essa tinha que pensar um pouquinho mais, tá? Mas também acredito aí que alguns de vocês conseguiram, tá? Não tiveram grandes problemas. A 18 tem essa imagem, já temos aí um triângulo retângulo. O avião está voando paralelamente ao solo, conforme mostra a figura. Marcelinho, cuja distância dos olhos até o solo é de 1,5 metros, então está dando a altura do Marcelinho, ó. A altura dele, ó, 1,50 m. Distância dos olhos até o solo. Isto daqui é 1,50 m, tá? Ele avista o avião com um ângulo de visão de 30 graus. Então, ele está vendo o avião com um ângulo de 30. Então, o ângulo está aqui, né? No ponto de vista dele. Nesse momento, a distância do avião ao solo. A pergunta é a distância do avião até o solo, aqui. Só que eu não tenho como achar essa altura inteira direto, tá? Nós vamos achar primeiro esta altura aqui, que é a altura do triângulo retângulo, que eu vou chamar de H. A parte de baixo é só tu acrescentar o H à altura do Marcelinho, e aí tu vai ter a altura do avião. Tá? Então, a altura do avião vai ser, em relação ao solo, o H mais 1,5. Tá? Primeiro, vamos nos preocupar em calcular o H. E o H, ele é cateto oposto do meu triângulo. E o 10 lá é hipotenusa, então eu vou usar seno. Seno de 30 é a razão entre o cateto oposto, que é o H, sobre a hipotenusa, que é 10. Seno de 30 é 1,5. 1,5 igual a H sobre 10. Então, multiplicando cruzado aí, vou passar só o 10 para o outro lado, né? Vai ficar 10 sobre 2, 5. H igual a 5. A altura do avião, então, finalmente, a altura do avião. Aqui que vai ser a altura do avião. Vai ser o 5 mais 1,5. Ou seja, 6,5 metros. Letra D. Fechou? Número 19. Número 19 é uma questão bem parecida aí com uma que a gente já fez com essa imagem aí, né? Após a instalação de um poste de energia, a orientação é que ele fique apoiado por um período de 48 horas, após sua fixação no terreno por meio de 4 cabos de sustentação. A figura ilustra o modelo de um desses cabos, ó, o cabo que está sustentando ele aqui, ó. Sabendo que o cabo de sustentação do poste forma um ângulo de 60 graus com a vertical, está lá em cima, e já está no desenho, e que ele está conectado a um poste de altura 10 metros, determine o comprimento mínimo do cabo. Ele quer o comprimento do cabo, não é dos 4, tá? Está mostrando um cabo só, ele quer isso daqui. E aqui nós temos o x a hipotenusa, o 10 é cateto adjacente. Então, eu vou usar cosseno. Cosseno de 60 é a razão entre o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de 60, tá? Ele é 1/2 igual a 10 sobre x. Então, multiplicando cruzado, o x é 20. 20 metros, alternativa D novamente.
bem? Questão número 20. Uma turma de uma escola central de Porto Alegre recebeu a seguinte questão em sua primeira prova do ensino médio. Um dos valores de x soluciona essa equação, né, igual a 4, é igual ao número de centros culturais. Ó, um dos valores de x, que vai solucionar a equação, então temos uma equação logarítmica, tu vai achar a solução dela, e um desses valores de x é igual ao número de centros culturais. Esse número é? Quem é x, então? Qual é o número de centros culturais? E para aplicar, aí para resolver uma equação logarítmica, né? Já que o x está lá no logaritmando, lembra a condição de existência? O logaritmando tem que ser um número maior do que zero. Aplica a definição, base elevado ao logaritmo igual ao logaritmando. E aí nós temos uma equação de segundo grau. Vou trazer para cá o x ao quadrado, vou trazer para cá o 32, e esse 2 na 4, né, vai dar 16, igual a zero. Então, x ao quadrado menos 32 com mais 16 dá menos 16 igual a zero. Equação de segundo grau incompleta. Passo 16 para lá e extrai a raiz quadrada dos dois lados. Aí não precisa aplicar Bhaskara, né? E quando tu faz isso, não esquece do mais ou menos. Faz a lei do cancelamento aqui e tu vais encontrar dois valores para x, né? Mais ou menos raiz 16, né? Que é 4 menos 4. Então, uma resposta é 4 e a outra é menos 4. Só que o x representa, ó, um dos valores de x, ele é igual ao número de centros culturais. Tem como o número de centros culturais ser negativo, menos 4? Óbvio que não. Só pode ser positivo. Então, x é igual a 4. Letra B, tá? 21ª. Num determinado mês, a quantidade Q vendida, então já está dizendo que Q é a quantidade vendida de um certo produto, tá? Ó, quantidade vendida por dia. E uma loja em função do dia D, ó, dia D do mês. Ele é representado por essa equação logarítmica aqui de novo, ou função logarítmica, né? Porque o Q está em função de D. Qual a quantidade vendida? Então, ele quer o D, o Q, né? Quer o Q, quantidade vendida, no dia 16. Ou seja, quem é que, sabendo que o D é 16. Olha que barbadinha aí. Também é só substituir. Ó, lá no lugar do Q, vamos deixá-lo, porque é incógnita, igual a log, e no lugar do Dzinho colocamos 16, na base 2. Definição, pega-se a base e eleva-se ao logaritmo, e igualamos ao logaritmando. Equaçãozinha exponencial de base 2, né? Fatório 16, 2 a 4. Simplifica, Q igual a 4. Resposta certa, letra E. 22, quanto vale a soma de todas as soluções? Ó, bom, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a troca de variável. Ó. 5 na x, 5 na x. Já troca direto, já está tudo certo. Chama de um y. Trocando a variável, nós vamos ter y ao quadrado menos 26y mais 25 igual a zero. E aí nós temos a opção de fazer Bhaskara, né? Ou novamente fazer soma e produto, tá? Talvez se você tiver um pouco mais de dificuldade, né, de calcular por soma e produto, vocês façam a Bhaskara, tá? Tem que pensar lá em dois números, que o produto dá 25 e a soma é 16, senão vai por Bhaskara, tá? Aí eu vou de novo por soma e produto, tá? O produto das raízes tem que dar 25 e a soma delas tem que dar o B com sinal trocado. Quem são esses dois números que o produto é 25 e quando eu somar eles dá 26? É 25 e 1, né, galera? O produto é 25 e a soma é 16, é 26. Tá aí as duas raízes. Só que esses são os valores de y. E minha equação está em x, então eu tenho que voltar para cá, ó. 5 na x igual a y, 25. Fatório 25 dá para resolver de boa. 5 na 2. E aí eu tenho como resposta x igual a 2. Tá aqui uma solução. Ele quer a soma de todas as soluções. Uma delas é 2. Volto de novo. 5... Opa, peraí que ficou. 5 na x igual agora a segunda resposta que eu encontrei para y. 1. Tem como igualar as bases? Tem.
Lembra que o número 1 é qualquer número elevado a zero. Em particular, eu posso escrever 5 na zero, que aí as bases são iguais, ó. E aí o x é igual a zero. Você quer a segunda resposta. Ele quer a soma das respostas, né? Soma das soluções. 2 mais 0, 2. Tá? Então a resposta é letra C. Tá bom? 23ª questão. Ah, opa, peraí que eu... Opa, aqui. 23ª questão. Tá? Determine o lado de um hexágono regular inscrito numa circunferência. Então, vamos lá. Hexágono regular inscrito numa circunferência. Então, temos uma circunferência e um hexágono aqui dentro. Tá aí, ó. Para a gente ter uma ideia, né? Vamos desenhar o apótema, que eu vou deixar em vermelho de novo. Ó. Tá aqui o apótema, é sempre perpendicular ao lado. Já vou buscar aqui formar aquele triângulo retângulo clássico. A medida do raio em azul, tá? E aqui em verde a metade do lado, tá? Vou só marcar aqui. Tá? E esse ângulo aqui, não esquece, né? Como é um hexágono, né? Ele é um ângulo de 60 graus. Ele quer o lado do hexágono, então eu tenho que achar esse pedacinho do lado aqui, que eu vou chamar de x, e depois dobrar ele, tá? Que ele é só meio lado. E ele tem uma circunferência que o raio é 5. Então, ó, o x ele é cateto adjacente e o raio é hipotenusa. Então, cosseno. Cosseno de 60 é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Opa, o raio é, eu botei aqui, mas é 5, né? Então, já vamos trocar aqui. Espera aí. O raio aqui é 5. Cosseno de 60, 1/2, tá? Igual a x sobre 5. Então, 2x é igual a 5. E aqui eu posso parar, galera. Porque é o seguinte, eu não preciso calcular o x. Tá? Para que eu calcularia o x? O x representa meio lado. Concorda comigo que o lado inteiro é 2x? Ó, certo? E isso aqui é o lado do meu hexágono. Eu acabei de descobrir, ó, 2x é 5, então o lado é 5. Então a resposta já era. Letra A. Senão tu vai dividir, né, 5 por 2, mas depois tu vai multiplicar por 2 de novo. Não tem sentido. Tá bem? Bem, galera, para a gente fechar, questões 24 e 25. Né? Questão 24, uma equaçãozinha exponencial, né? Então, nós passamos aquele 1024 para cima, então vai ficar 2 elevado a x ao quadrado menos 14, e 1024, né, quando eu inverter a base, né, vai ficar 1024 na menos 1. Lembra que isso aqui tudo, ó, está elevado a 1. Essa equação tem duas soluções reais, ele quer a soma das soluções. Ó, de novo, ele quer a soma das soluções. Se vocês saberem tirar, vocês não precisam aplicar Bhaskara, achar as raízes e somar as raízes. É só aplicar lá menos b sobre a. Já fizemos uma questão bem igual a essa, né? Mesmo raciocínio. Aqui eu preciso igualar as bases, né? 1024, tu vai lá e decompõe fatório 1024, vai dar 2 na 10. Como está elevado a menos 1, ó, 2 a menos 10. E aí facilmente já elimina as bases, tá? Temos uma igualdade aqui, né? X ao quadrado menos 14 igual a menos 10, tá? Passa esse 14 para o outro lado, ó, x ao quadrado igual a menos 10 mais 14, vai dar 4. Uma equaçãozinha do segundo grau incompleta. Nesse caso eu vou resolver porque deu incompleta, tá? Vou passar para cá, enfim, tá? Mas vocês vão ver que dava para fazer por Girardi de Barbada também. E x é igual a mais ou menos 2. Então, uma raiz é 2 e outra é menos 2. Como ele quer a soma das raízes, né? Bom, 2 mais menos 2, né? Isso aqui não tem como não ser zero. Tá? Então, a resposta é letra B. E para a gente fechar, 25ª, aqui do ladinho para vocês, ó. É a apótema de um quadrado inscrito numa circunferência. Então, vamos lá. Aqui a circunferência, né? E agora o nosso quadrado. Aqui. Tá? Então, deixa
deixar ele... Aí, já dá pra gente ter uma noção. Apótema, começamos por ele, como sempre, né? Forma aqui o ângulo de 90 graus, né? Em azulzinho aqui o raio da circunferência, formando um ângulo ali, ó, de 45, né? Já vou marcar aqui, ó, 45 graus. E em verde ali a metade do lado, tá? Lembra disso. Ele que é o apótema, então nós queremos essa linha vermelha, que eu vou chamar de x, e o raio é 8 da circunferência. Então, o x é cateto oposto e o 8 é hipotenusa. Então, vou usar seno. Seno de 45 é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. E seno de 45, ali ficou feio, né? Vamos marcar esse 8 certinho, ó. É raiz de 2 sobre 2, né? Seno de 45 igual a x sobre 8. Passando o 8 lá para cima, né? Eu vou ter 8 raiz de 2 sobre 2 igual a x. Então, é só simplificar aí o 8 com 2. Vai dar 4, né? Então, o x vale 4 raiz de 2. Então, a resposta certa aí, letra C. Fechou, galera? Um grande abraço aí.